Isaías capítulo 5. Isaías 5. Nós vamos ler 2 versículos apenas aqui, depois a gente volta para cá. A palavra de Deus diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Amém. Podeis assentar. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um culto de missões, e a gente sempre fala de missões aqui. E eu vou aproveitar que nós estamos, eu acredito que todos nós somos crentes, convertidos, salvos. E eu quero trazer essa palavra que tenho não só no meu coração, mas eu fui bombardeado com essa palavra nesses últimos dias. E Deus me colocou no coração essa manhã. Esses versículos que nós lemos, o versículo 5, ou melhor, o capítulo 5 de Isaías, ele está falando de Israel. Deus escolheu a nação de Israel para que fosse diferente e fizesse a diferença na terra. E aí, o povo de Israel se desviou demais. O povo de Israel, além de tomar aquilo que Deus havia dado e complicado demais e feito daquilo uma religião pesada, eles se corromperam demais. Aquilo que Deus havia falado para não fazer, eles fizeram. E passaram a desagradar a Deus e muito. Deus manda profetas, e todos os profetas profetizam, às vezes a favor, às vezes contra. Nesse caso aqui de Isaías, Deus usa a boca do profeta Isaías e diz assim: eu vou cantar uma música, eu vou cantar um cântico. E ele começa cantando. Ele disse que vai cantar um cântico a respeito da sua vinha. Uma vinha, uma videira que ele havia plantado. E ele diz o que ele fez para plantar a vinha. Ele disse: o meu amado, ele tem uma vinha em um campo fértil. Eu plantei a minha vinha em um campo fértil. Eu coloquei a minha vinha num lugar bom. A semente é boa, a terra é boa. E ele começa a dizer assim: olha, e eu cerquei essa minha plantação. Eu coloquei uma proteção em volta dela. E eu limpei as pedras. Tirei todas as pedras do meio do caminho. Deixei o caminho, ou a plantação, o terreno bem bonito, alinhado, bem receptivo para produzir. E eu plantei excelentes vides. A árvore é boa, a plantação é boa. E ele continua dizendo: e eu edifiquei também no meio dela uma torre,
uma torre para que não houvesse ladrões, para que não houvesse roubo, furto, estrago, e construí também nela um lagar. Deus é tão bom que quando Ele chamou Israel, Ele não deu só obrigações, Ele não só guardou, protegeu, abriu o caminho, né? Eu vou passar essa partezinha aqui rápido para a gente não parar, mas imagina tudo que Deus fez na vida de Israel. Quando Deus chama Abraão, e tudo que Abraão passou, Isaac, Jacó, forma-se, vira uma nação, a nação de Israel, dentro do território egípcio. Deus fez a nação multiplicar, tira a nação com mão forte, abre todos os caminhos, abriu o mar vermelho, sustentou no deserto, levou para Canaã, porque aqui, esse lugar que ele fala de lagar, é o lugar onde se faz uva, é onde produz o vinho, ou melhor, se faz uva não, se usa a vinha para fazer o vinho. Vinho na palavra de Deus fala de alegria, né? E Deus fala: olha, eu fiz tudo e não esqueci da alegria. Eu coloquei vocês num lugar que vocês teriam alegria, teriam prazer. Mas tem uma vírgula aqui no final, ou um ponto e vírgula. Ele muda de direção e diz assim: e eu esperava que desse uvas boas, eu esperava que o produto, que o seu fruto fosse bom, mas vocês só deram uvas bravas. Israel, em toda a Bíblia, é tida como a videira de Deus. Quando nós vamos um pouquinho adiante, no livro de Oséias, se você quiser, aí você está no Antigo Testamento mesmo, entre os profetas menores, ali antes de Joel, no capítulo 10 de Oséias, Deus fala de novo, diz: Israel é uma vide frondosa, ponto e vírgula, mas que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as suas estátuas. Deus está falando aqui de Israel, mas é muito parecido com o que a igreja vive hoje. Quando Deus falou isso com Israel: eu plantei essa vinha, fiz tudo o que eu tinha que fazer para que ela produzisse frutos bons, mas ela produziu frutas ou uvas bravas. Oséias vem corroborando, ou melhor, também sendo usado por Deus, e diz: olha, Israel se tornou uma vide frondosa, é grande, é bonita, dá fruto para si mesmo. Hoje nós estamos num culto de missões, eu disse para você, e a igreja do Senhor Jesus tem caminhado e passeado por essa terra em trilhas perigosas. É uma igreja que produz fruto para si mesmo. É uma igreja territorialista que defende a sua placa, que defende o seu território. E muitas vezes, quando fazemos coisas ou eventos, é para nós mesmos. Quando produzimos para nós mesmos. É uma igreja que
não aprendeu a adorar, aprendeu a pedir. Nós somos de uma geração que mais pede do que adora ou agradece. Se eu tiver errado aí, levanta a mão e pode falar para mim. Nós não adoramos muito. As nossas orações, eu já disse, muitas vezes são egoístas. Ajoelhamos ou nem ajoelhamos e oramos pedindo: Senhor, me dá isso, eu preciso desse milagre, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e falamos a nossa lista para Deus. E quando Deus vai abrir a boca para falar, nós falamos em nome de Jesus, amém. Produzimos ou estamos produzindo frutos para nós mesmos, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. A igreja cresceu, a igreja do Senhor Jesus na terra expandiu, e hoje a igreja, eu estou falando de forma geral, possui os seus próprios altares, possui os seus próprios ídolos. São pessoas que são adoradas, que são veneradas, ao invés de ser igreja do Senhor Jesus. São pessoas que estão criando para si os seus próprios ídolos. É uma igreja rica, uma igreja cheia de frutos para si, uma igreja, e eu estou de novo aqui lembrando você que é de forma geral, uma igreja que tem criado para si a sua própria forma de viver. Ele continua: conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Falando de idolatria aqui também. Uma igreja que, e eu não estou falando agora de uma instituição só, estou falando de pessoas que criaram para si seus próprios ídolos. A igreja tem os seus e nós, como pessoas, temos os nossos. Seja qual for o seu ídolo, pode ser alguém dentro da sua casa, pode ser alguma coisa que você tem, pode ser alguma coisa que você dá mais valor para isso do que para Deus. Aliás, falei aqui sobre primícias. Muitas vezes Deus fica só com o bagaço da laranja. Quando mascamos bastante, cuspimos, aquilo é para Deus. Eu sei que essa palavra aqui vai ser difícil você dar glória a Deus, pelo menos até a metade. Ele continua dizendo: o seu coração está dividido. Eu não sei se der eu vou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a nossa visão é só terrena, inclusive com relação à igreja. Tem que encher, pastor, tem que encher tal. E a gente fica com aquela ideia. Irmãos, nós nunca estivemos atrás de número. Nunca. Nós não enchemos igreja a qualquer custo. Nós produzimos ovelhas e fazemos discípulos. Tem igrejas cheias de gente indo para o inferno, e tem igrejas pequenininhas que são colocadas de lado, mas que estão sendo discipulados e vão ser uma arma na mão do Senhor Jesus nessa terra. Mas a igreja está dividida, pessoas com seus sentimentos e pensamentos divididos. A palavra de Deus diz assim: olha, voz de duplo ânimo, chama muita gente de cabeça dividida a se consertar. E disse: serão culpados. Esses serão culpados. Cortarão os seus altares e destruirá as estátuas. O Senhor Deus falou com Israel naquele tempo, e a palavra dele fala conosco hoje.
Mas eu quero saltar na história, porque o Senhor Jesus vem à terra, nasce, cresce, cumpre o seu ministério, morre e ressuscita. Nos últimos dias do seu ministério, ali na fase final da sua vida na terra, você pode ir comigo lá em João 15. O Senhor Jesus instrui os seus discípulos, Ele separa agora a multidão, traz os seus discípulos e apóstolos próximos de si e começa a falar uma palavra. Alguns dizem que essa palavra que Jesus falou em João 15 é porque ele estava passando por um vinhedo muito grande, por uma vinha muito grande. O historiador Flávio Joséfo diz que no pátio de Herodes, no templo, ele havia colocado uma vinha muito grande, de 12 metros de altura, acho que por 25 de comprimento. Era uma coisa estrondosa. Isso causou depois até um problema, porque ele colocou uma águia que representava o Império de Roma em cima daquele vinhedo ou daquela vinha, e trouxe um problema muito grande. Mas ele havia colocado isso lá, e diz o historiador que Jesus estava passando, ou tinha acabado de passar ali com os seus discípulos, e aquela vinha no pátio representava Israel. E essa vinha não era uma vinha natural, era uma estátua, era uma vinha feita de metais. E Jesus olha para a vinha, chama os seus discípulos e fala assim: olha, Deus havia plantado Israel como a vinha. E aí ele começa João 15: mas eu sou a videira verdadeira. Não é mais Israel. Não é mais Israel. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. E aí ele vai começar a falar dos ramos e da videira. E o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, corta. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 16. Não me escolhestes a vós, ou vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu vou passar rapidinho aqui para a gente entender alguma coisa. Israel era a videira. Israel falhou, dividiu, pecou, mente dividida, cabeça dividida, colocando os olhos naquilo que não era para pôr. Tudo. Deixa eu só fazer aqui alguns parênteses, porque a gente está vivendo um tempo, irmãos, interessante. E eu vou falar como pastor de novo dessa igreja. Nós estamos vivendo um tempo interessante. Nós estamos vivendo um tempo do evangelho coaching. E eu estou falando isso porque é um negócio que não está aqui em Fall River. Está no mundo. É um negócio que alastrou demais. Na década de 90, nós tivemos a teologia da prosperidade invadindo as igrejas. E aí vieram as contra-teologias, né? Os ataques contra a teologia da prosperidade, aliás, ataques bíblicos. E o diabo, ele não muda a estratégia, ele muda a roupagem. Ele colocou uma cara nova na teologia da prosperidade e na teologia da autoajuda, e ele vestiu com uma roupagem nova e com uma linguagem mais bonita em inglês, porque tudo que é em inglês o brasileiro gosta, não é?
Falou do embromation é com a gente mesmo. E aí o brasileiro abraça essas coisas. Não passa de teologia da prosperidade, ou teoria, porque não existe teologia da prosperidade a não ser a bíblica. Uma teoria da prosperidade e uma teoria da autoajuda. E aí vem com esses nomes bonitos, essas afirmações positivas bonitas, né? Eu tentei até, de ontem para hoje eu falei: Senhor, faz aparecer $1.000 no meu bolso, faz aparecer $1.000 no meu bolso, $1.000, não apareceu, não dá certo. Essas coisas são técnicas de marketing, e eu não estou falando que você tem que pensar negativo, eu estou dizendo que você tem que pensar biblicamente. Essas coisas são técnicas de marketing que em 1990 e alguma coisa, eu fui fazer um curso uma vez, e Dr. Lair Ribeiro já apresentava coisas nesse sentido. Aí eu estou usando nomes aqui, mas sem falar mal. Funciona no comércio, funciona na empresa, funciona... Mas igreja do Senhor Jesus precisa da palavra do Senhor Jesus. A igreja tem um dono, tem um Senhor. Nós não vivemos de autoajuda, nós vivemos de ajuda do alto. É o Senhor o nosso guia. Essa palavra é o nosso guia, é a nossa bússola, GPS. Não o que o fulano de tal que escreveu não sei quantos livros e está milionário com alguma coisa diz, ou aquele outro autor americano que faz e ensina você. Não, nós temos a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso nasce dentro do judaísmo. E eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso. Tudo isso nasce de uma visão materialista. A promessa de Deus para a videira Israel era terrena. Eu vou tirar vocês do Egito e vocês vão para a terra prometida, que era Canaã. Material. E ele disse: lá é uma terra que mana leite e mel. Lá vocês vão comer daquilo que vocês não plantaram, vocês vão beber daquilo que vocês não cultivaram, vocês vão ser abençoados na terra. E Deus cumpriu a promessa dele. E aí alguns vão lá nas promessas que Deus fez para Israel e traz para a teologia da prosperidade e quer aplicar na igreja hoje. A promessa de Deus para a sua igreja é uma Canaã celestial, é um lugar onde traça não corrói, ferrugem não corrói, é um tesouro que o ladrão não mina e não pode roubar, porque o nosso coração precisa estar lá. Irmãos, Jesus vem falando: agora não é mais Israel que você segue. Irmãos, o que tem aí de gente se perdendo nas igrejas judaizantes? De novo, eu já vi esse negócio acontecer antes. Se você é um pouquinho mais antigo de crente, teve uma época também na década de 90 que as igrejas encheram de simbologia. Era a Arca da Aliança na frente. Jesus! Nem os historiadores sabem onde está. Os caras criaram a Arca da Aliança e colocavam na frente. Era a gente tocando berrante aqui, né? Os boiadeiros de Jeová, tocando os chofar na igreja, isso e aquilo. Eu acho que se você vai fazer uma festa, uma comemoração, algum tipo assim, e quer trazer alguma lembrança daquilo, beleza, não tem nada contra. Mas a gente judaizar a igreja foi o que aconteceu com a igreja da Galácia. Vai ler Gálatas. O povo chegou nos crentes, os judeus chegaram nos crentes e falaram assim: ó, não, você pode, é Jesus, mas ó, você tem que usar, você tem que ainda cumprir toda a lei. Paulo escreve no capítulo 5, falou assim: eu não sei quem foi que conseguiu enganar vocês para que vocês fizessem isso. A igreja ela é atacada o tempo todo de diversas frentes, de todos os lados, para a gente desviar do que nós somos. Jesus vem falando: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, vós sois as varas ou os ramos. Aí vamos lá, eu quero aqui rapidinho falar disso aqui, porque Jesus traz agora a responsabilidade
da videira para Ele. E se nós somos os ramos, nós temos que produzir. E aí nós não temos que produzir gente, nós não temos que produzir mais gente sentada nos bancos, nós não temos que produzir multidões, nós temos só que obedecer a Deus, porque essa obra aqui não é nossa. Essa obra aqui não é nossa. E Jesus explica isso aqui muito bem. Ele começa se identificando: eu sou a videira verdadeira. Agora está comigo o negócio, não é Israel, sou eu. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Ele põe ali nas mãos do pai. Foi Deus que instituiu esse negócio. Ele não estava usurpando, foi Deus quem colocou. E ele começa a falar das varas ou dos ramos. Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto é tirada, é cortada. Ora, o que é dar fruto? Que tipo de fruto que Deus espera de nós? Ele espera de nós um fruto oposto àquele que Israel produziu: uvas bravas. Deus espera de nós que nós sejamos o oposto daquilo que Israel foi. Israel era para ser um povo missionário diferente, que as nações olhassem para ele, tivessem prazer em copiá-lo, mas ele se corrompeu. Eu vou traduzir melhor para você. Deus esperava que Israel fosse um povo santo, tanto que foi chamada de nação santa. Esperava que fosse um sacerdócio real, e foi chamado para o sacerdócio real. Mas Israel começou a visitar as nações vizinhas, e conforme ele passava por aqui, ele pegava um costumezinho daqui, ele passava por aqui, ele pegava uma estatuazinha daqui. Não tem problema não, é só um negocinho, é só uma roupinha, um modelinho diferente, é só um símbolozinho, não tem nada não. E Israel foi se contaminando e foi se comprometendo com o pecado, e foi criando para si ídolos e estátuas, e dividindo a sua mente. Aí já Deus não era o suficiente, e às vezes nós estamos vivendo na mesmice que Israel viveu. Jesus disse assim: toda vara em mim que não dá fruto. Existem varas, porque quando ele fala que corta, tem vara que não está dando fruto por causa da condição. Não é culto de doutrina não, mas eu, como pastor, eu vou doutrinar um pouquinho a igreja. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que nem o pastor pode corrigir a igreja, ou corrigir alguém da igreja. As pessoas se irritam com o pastor. Hoje nós estamos vivendo um tempo que quem ele pensa que é para se intrometer na minha vida? Mas eu preciso te dizer, porque tem vara que pode dar fruto, mas não está dando. E se não tiver um agricultor para pegar essa vara, dizem os entendidos, os especialistas, alguém deu um testemunho, disse que ele comprou uma casa e tinha uma vinha, e ele não sabia cuidar. E ele chamou um português para ajudá-lo a ensiná-lo a como fazer a poda, como fazer as coisas. E alguns ramos que estavam caídos para baixo na vinha, ele falava: esse aqui pode, esse não, esse aí você precisa erguer. Ele é um ramo bom, mas ele tem muita sombra, ele precisa chegar mais perto da luz. Eu não sei se você entendeu.
Ele precisa ser trazido um pouquinho mais para cima, para que a luz pegue ele e ele comece a produzir. Tem crente que às vezes está meio perdido, entrando na sombra. Aí vem alguém ali, pega ele, ergue ele, coloca ele perto da luz. Quando ele vê a luz e a luz pega ele, é o sol da justiça. A justiça de Deus reflete sobre você e você começa a produzir. Mas tem que ter luz. Vós sois os ramos. Toda vara em mim que não dá fruto, corta. Irmãos, eu já falei para vocês aqui que nós, pastores, somos motorista de coletivo. Quem aqui não conhece coletivo? Quem aqui nunca pegou um coletivo? Tem algum aqui? Acho que todo mundo já pegou um coletivo. Você sai do ponto inicial, motorista, 5 horas da manhã, Jardim Elvira, em Osasco, e vai lá para Armênia, 2 horas de viagem, né? Saía de lá de manhã, ponto inicial, ponto final, Armênia. Nem todo mundo pegava no ponto inicial. Você pega o ônibus e vai dirigindo, o motorista. O sujeito dá com a mão lá na frente, o que o motorista faz? Para o ônibus, entra, o motorista, me corrija aqui, o motorista, para onde você vai? Vai não. O motorista fala alguma coisa? Não, é coletivo, um ônibus de linha. O cara entra, passa na catraca, paga e vai lá e senta no lugar dele. Uns caras não pagavam, passavam por baixo, mas senta no lugar dele lá e vai embora, né? E no meio do caminho puxa-se a cordinha. Eu sou da época da cordinha ainda, mas tem botão hoje, né? Aperta o botãozinho, pé, toca lá no próximo ponto, motorista para e o sujeito desce. Qual que é a função do motorista? Dirigir o ônibus do ponto inicial ao ponto final em segurança. Então às vezes a gente fica muito preocupado. Esse entrou, e agora o que vai ser? Esse está saindo. Não que nós não nos preocupemos com as pessoas. Nós nos importamos com as pessoas. Mas essa é a vida. Desce um, morre um, muda um, vai embora, e a gente não tem o controle sobre a vida das pessoas. Nós não somos donos das pessoas. Nós somos motorista de coletivo. Nós estamos levando você para o céu e em segurança. Tem hora que é um pouquinho mais dolorido, mas alguns que não pagam passagem. Jesus fala em João 10 que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Esse daí o próprio Deus tem que tirar. Tem uns que estão com a mente muito dividida, com a cabeça muito dividida. Deus vem e poda porque não está dando fruto. Tem uma outra parábola que Jesus conta de uma figueira que foi plantada no meio de um vinhedo, de uma vinha. E o dono daquele terreno chega e diz assim: olha, eu já estou vindo aqui um tempo e essa figueira não dá fruto não. E aí vem o sujeito que cuidava da vinha e fala assim: mas deixa ela mais um pouquinho aí, eu vou cavar aqui em volta, vou adubar ela em volta, o ano que vem a gente olha, vê se ela vai dar fruto, porque não corta ela ainda não. Esse é o trabalho do Espírito Santo, é o trabalho de alguém que cuida de você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, quando é necessário, ele geme por você, ele ora com gemidos inexprimíveis, ele intercede por você junto ao Pai, porque às vezes nós não sabemos como fazer. Olha, o fato é que às vezes algumas varas são tiradas e a gente fica com dó de vara tirada, né? E vara que é podada, irmão, morre, seca. Às vezes a gente vê gente tão seca aí fora, gente tão destruída aí fora, ou até dentro. Tem vara podada dentro. Aí ele continua assim: e ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você está produzindo fruto, e esse fruto, irmão,
não é só de vidas aí fora, não. Deixa eu dizer uma coisa para você: o fruto é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. O fruto é uma ação do Espírito Santo. O fruto, ele é proporcional à sua entrega. Você pega uma árvore, coloca lá e deixa ela lá. Talvez ela até produza alguma coisa, mas quando há cuidado, quando há entrega, quando existe algo ou alguém cuidando daquela árvore, limpando, podando, tirando aquilo que não presta, adubando, ela vai dar fruto. Como que você tem regado a sua vida? Como você tem adubado a sua vida? O que é e qual é o papel desta palavra na sua vida? Qual é o papel ou o lugar da oração na sua vida? Do louvor na sua vida? Da adoração na sua vida? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Porque você não vai produzir frutos bons, frutos do Espírito ou fruto do Espírito, se você não regar a árvore, se você não adubar a árvore. Como que é que você tem alimentado a sua vida? Como nós temos alimentado a nossa vida espiritual? É interessante que ele fala assim, olha, e limpa toda aquela que dá fruto. É um fruto. Fruto no singular, para que dê mais fruto. Vai ter em abundância, mas é de uma espécie só. Eu vou explicar para você. Uma árvore não produz dois tipos de frutos. Não produz. Ou você produz fruto bom, ou você produz fruto mau. Ou você produz... Quem aqui já viu laranjeira dando banana? Não tem jeito. Existe um tipo de fruto que você tem que dar, que você precisa produzir. Se nós fôssemos falar de frutos aqui, nós estivemos estudando sobre isso aqui, tem fruto de tudo quanto é tipo, fruto dos lábios, fruto das primícias, frutos e frutos e frutos, que a palavra de Deus fala, frutos de justiça, de arrependimento. Mas quais são os frutos que nós estamos dando? Qual é o tipo de fruto que nós estamos frutificando? Porque não é só ligar para alguém e convidar. E quando eu falo que o fruto é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, porque muitos de nós pensam que o fruto é para nós. A árvore não produz fruto para si. Lembra de Deus chamando a atenção de Israel? Olha, é uma videira frondosa, mas que produz fruto só para si. O fruto do crente não é para si. O fruto do crente é para glorificar o nome de Jesus e para que outras pessoas vejam. Alguém vai se beneficiar desse fruto. Alguém vai olhar para você e ver uma diferença. Você é uma árvore frondosa sim, que produz frutos sim, mas que alimenta e que chama outras pessoas para debaixo dessa árvore, ou para serem enxertados nela. Fruto limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Talvez eu não consiga falar tudo hoje, mas como que está a sua vida aí? Está passando por uns perrengues? Pode ser o agricultor. Pode ser que ele resolveu limpar alguma coisinha. A gente aceita Jesus e a gente começa a crescer e vai, de repente parece que cai o mundo na cabeça da gente. Pá! E aí parece que você não vai aguentar. Mas de repente vem um ânimozinho e te coloca de pé de novo. E você fala, ufa. Mas se você observar daquela sua tribulação, você aprendeu uma lição. E nós aprendemos que a vida cristã, ela é uma vida de degraus. Cada dia a gente sobe um degrauzinho, com muito cuidado e com muita humildade, degraus espirituais.
E muitas vezes nós passamos por tribulações horríveis, e a gente dá a glória para o diabo e fala: o diabo se levantou, pastor. O diabo está nervoso, está violento, e às vezes não é. Às vezes é só o agricultor podando. Mas sabe por quê? Ele só poda o ramo que dá frutos. Está difícil aí? É porque Ele quer ver mais fruto em você. Está dolorido, o Senhor não sabe o que eu estou passando, mas Ele quer mais frutos. É na moinha que o fruto da vide produz os melhores vinhos, é sendo pisado. Quando nasce o fruto e você começa a se alegrar, porque agora você vê que sua vida está diferente. Eu gosto de conversar com irmãos novos convertidos, e às vezes até com velhos mais crentes, né? Pastor, eu passei essa situação aqui, mas Jesus me ensinou isso. Às vezes o novo convertido ainda não consegue ver assim, mas eu falo assim: é uma nova etapa na sua vida espiritual. Vamos lá, vai dar certo. Tapinha nas costas, vai dar certo, vai dar. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Sabe por que Deus trabalha ainda na sua vida? Porque Ele olha para você e fala assim: essa vara só precisa de uma podazinha. Daqui a pouco, na próxima estação, está produzindo fruto. Às vezes a gente se entristece porque alguém pisou, porque alguma coisa aconteceu. Não era para ter acontecido. Eu fui colocado de lado, eu estou sendo mal, não importa. Deus olha para você, Ele usa as ferramentas que Ele quer, mas Ele sabe que você vai frutificar mais e mais. Você é vara que produz fruto. E Ele fala o que é que limpa. A principal ferramenta, Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, a tua limpeza não vem nos livros de autoajuda. A tua limpeza não vem nas mensagens de Facebook, de Instagram ou de YouTube. A tua limpeza não vem daquelas coisas ou dos livros ou das coisas que você lê. A tua limpeza vem da palavra de Deus. Eu poderia tomar um tempo aqui para falar para você de vida devocional, mas nós precisamos passar como primícias as primeiras horas do nosso dia com Deus. Eu li o testemunho de um homem que orava 8 horas por dia nas primeiras horas da manhã. E você fala: pelo amor de Deus, se orar 8 horas por dia nas primeiras horas da manhã, ele levantava muito cedo. Ele dormia cedo também. Mas ele dizia assim: se eu não orar esse tempo, o meu dia não anda. Eu ganho muito mais passando 8 horas em oração do que não orando, para ganhar tempo. Quantos de nós vamos cortando a nossa devocional com Deus? Aqueles 2 minutos que você fazia de oração de manhã, que você já levanta agora com o pé esquerdo e nem ora mais, né? O pé esquerdo foi só uma brincadeira. Eu levanto com o pé esquerdo todo dia, irmãos. E você também. Nós temos que entender que o nosso tempo com Deus é o que vai nos trazer vitória para o dia todo e para a vida toda. Nós podemos estar abatidos, mas nós não somos vencidos. Pode até acontecer alguma coisa inesperada naquele dia, porque nós estamos aqui nessa terra. Mas quando o seu coração está em Deus, por exemplo, você não vem para cá para pedir alguma coisa para Deus. Você vem aqui para adorar Ele, e quando você está aqui, Ele te abençoa. Nós não precisamos pedir, nós precisamos adorá-lo. Vós já estáis limpos pela palavra, não desvie da palavra. Deus fala com Josué e fala assim: medita nessa palavra
Não permita que ela saia, que ela se aparte da tua boca. E você não se aparte dela nem para a direita, nem para a esquerda. Faze tudo quanto está escrito, e você vai prosperar. O mundo está dizendo para você: faz isso para prosperar, investe aqui, investe ali, aposta aqui, aposta ali. Agora é hora de você investir nessa daqui, agora é hora de você investir nessa daqui. Eu conheço um cara, eu vou te contar um testemunho recente, de uma semana. Ele investiu tudo o que ele tinha, há um tempo atrás, em criptomoedas, nessas aplicações que a gente faz por aí. E rendeu. Ele investiu alguns anos atrás, rendeu muito. E criptomoeda, você sabe como que é, ela não deixa rastro. Ela vem e ela vai, não fica rastro. E ele tinha agora, ele contou para mim, em torno de $50 mil de criptomoeda. Ele tinha investido uns 20 mil há uns anos atrás. E aquilo cresceu. Sexta-feira passada, ou retrasada, sem ser essa, na retrasada, o irmão dele tentou falar com ele no telefone, não conseguiu. Ligou para a cunhada falou: liga nesse número porque ele está com problema com o telefone dele. Ele ligou para a cunhada e ligou para o irmão naquele telefone, e o irmão disse assim, que é o rapaz que aplicou, que é meu conhecido também, disse assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Durante essa noite, alguém hackeou o meu telefone e fez a portabilidade do número para uma outra empresa. Quando ele fez a portabilidade para outra empresa, para outra operadora, ele ganhou acesso às minhas senhas, às minhas mensagens, aos meus tudos. E os meus 50 e tantos mil dólares de criptomoeda desapareceu. Não tem rastro. Ninguém acha para onde foi. Porque é criptografado. Vai processar a empresa, vai fazer, porque a empresa de telefonia não podia jamais ter feito a portabilidade. Já foi. Eu quero saber onde você está ligado. Em que tronco que você está ligado? De onde que sai o seu ramo? Porque se o seu ramo ou se o seu tronco são as riquezas deste mundo, se a sua confiança está em coisas daqui, eu tenho uma péssima notícia para te dar. A traça e a ferrugem corroem, e o ladrão mina e rouba. Mas se o seu ramo, se você estiver ligado em Jesus, aquela seiva do Espírito vai correr pela sua vida. A sua visão não estará nas coisas da terra. Aqui, irmãos, o Senhor nos abençoa, Ele nos prospera, Ele nos abre as portas de negócio, mas não coloque a sua confiança nessas coisas. Você é ramo da videira verdadeira. Você precisa produzir frutos que são eternos, frutos que não dependem da sua força, depende só de estar ligado na videira. Sabe, todas aquelas pessoas que você convida e não vem, você faz um trabalho fantástico de propaganda. Posso te dar uma orientação? Comece a fazer um trabalho fantástico de intercessão. Comece a orar por alguém e dizer assim: Senhor, salva essa pessoa. Pega alguém. Quantas pessoas
você ganhou para Jesus esse ano? Nós estamos chegando em dezembro. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas deve ter aí umas 70, 80 pessoas. Se cada um de vocês pensar em alguém e orar por essa pessoa insistentemente, o Senhor Jesus vai salvar vidas neste lugar. O Senhor Jesus já tem salvo vidas neste lugar, mas você precisa ser e estar disposto a ser ramo ligado na videira verdadeira, um ramo que é limpo pela palavra. E qualquer dia a gente continua esse assunto, mas que produza frutos espirituais para que almas sejam salvas. Os frutos não são para você, os frutos são para que outros possam ser alcançados por Jesus. Amém? Eu sei que essa é uma palavra mais pastoral, mas era disso que você precisava hoje e que eu precisava hoje. Fique de pé, por favor. Alguém pode chamar as crianças, por favor? Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor nos chamou distantes, longes. Já existia alguém no posto, mas eles se desviaram de tal forma. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, cuidado, porque Deus não poupou nem os filhos. Ó Senhor, coloque temor no nosso coração. Coloque temor no nosso coração, Deus. Temor para te buscar. Temor para crescer na tua palavra. Temor para nós recebermos a palavra e processarmos essa palavra aqui no nosso coração. Nós estamos precisando de um avivamento, Senhor. O Senhor Jesus perguntou: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Meu Deus, enche-nos de fé. Não nos deixe errar, ó Deus, de maneira nenhuma. Não nos deixe ser, ó Deus, pessoas que têm duas metades ou estão divididos no caminho, tão preocupados com as coisas da terra que nós não vemos as coisas do céu. Tem misericórdia de nós, Jesus. Olha agora, Senhor, para esta igreja. O Senhor conhece os seus ramos aqui. Meu Deus, olha para aqueles que não estão aqui por causa de doença ou por algum outro motivo. Tem misericórdia deles. Senhor, olha para aqueles que estão fracos, aqueles que foram atingidos por algum motivo durante essa semana, aqueles, ó Deus, que estão ali pedindo misericórdia no banco, mas nós estamos na tua presença. Aqueles, ó Deus, que por algum motivo, Senhor, têm ouvido vozes que não é a sua. Senhor, não deixa, meu Deus, que nenhum tipo de voz, nenhum tipo de pensamento abafe a obra que o Senhor tem para fazer e mate esta semente. Senhor, que o teu nome seja glorificado em nós, que nós possamos produzir frutos, ó Deus, para a tua glória e para a tua honra. Pai, no nome de Jesus, usa-nos durante essa semana para a tua glória e para o teu louvor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Podeis assentar. As crianças...